Bom, hoje, função do primeiro grau. Então, vamos a algumas definições. Então, o que seria a função do primeiro grau, né? Seria uma função de R em R, né? Esse FR, uma seta R, significa de R em R. Significa que um número real vai levar a outro número real. Ou seja, nós fazemos tipo uma associação. Normalmente nós temos uma lei de formação, e essa lei de formação faz associar dois números, né? Quando uma coisa acontece, o resultado é justamente esse número, que é a imagem, né? Então, F de R em R, cuja lei de formação é AX mais B. E esse A, que é no X, o X é a variável, né? F de X, que é justamente a nossa função, ela também é chamada de Y, isso eram as nossas imagens, para cada X que eu tenha, né, do domínio. Então, para cada valor de X que eu substituo, multiplicado pelo A e somado com B, eu encontro justamente a nossa imagem, certo? Bom, então o que acontece? Então eu tenho dois números aí que são dois números fixos, certo? Eu tenho dois números fixos. Um deles é justamente o A, que é o chamado coeficiente angular ou inclinação, e o outro é o que é o B, é justamente o coeficiente linear, né? Ou também chamado de termo independente, justamente porque ele não está ligado à variável, né? Aí nós temos aí o IG do Vem Que Tem Enem, tá certo? Boa noite. Maicon aí foi meu aluno no curso da faculdade, né? Curso de administração. Prazer tê-lo aqui, né? Na verdade, quando eu faço essas lives é engraçado, que tanto tem alunos que estão a fazer o vestibular, como alunos que já estão na faculdade, já foram ex-alunos, até alunos que já estão formados e estão aí no mercado de trabalho. Ainda bem, não é? Sempre há uma chance de reviver, isso é importante. Então, pessoal, aí nós temos aí alguns exemplos, né, a respeito justamente dessas funções, né? Primeiro exemplo, 3x mais 2, nós temos aí também a função menos 4 menos 2x, e nós temos a função aí 5x. O que é que nós podemos notar? De diferente nessas funções? Na primeira, o A vale 3, porque o 3 está multiplicando o x, e o B vale 2. Na segunda, o A vale menos 2, certo? Porque o menos 2 está multiplicando o x. Então, independente da ordem, não é primeiro e segundo, é quem multiplica o x e quem não multiplica, tá certo? Então, o menos 2 está multiplicando o x, então o menos 2 é o coeficiente angular, e o menos 4 é justamente o coeficiente linear. E no terceiro exemplo, nós temos 5x apenas. Então, o 5, como estamos multiplicando o x, é o coeficiente angular, e o B não tem. Então, o B justamente vale 0, né? Se não está aparecendo, pessoal, é porque vale 0, ok? E aí vamos aqui um primeiro exemplo a respeito até de uma aplicação de uma função de primeiro grau. É uma aplicação, digamos assim, muito utilizada, né? Até no nosso dia a dia. Olha aí, ó. José pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada, ou seja, R$ 4,50 fixo, e R$ 1,40 por quilômetro rodado. Ao percorrer 30 quilômetros, quanto José pagou ao motorista? Como poderíamos expressar o total pago em função da distância percorrida? Então ele quer duas coisas aí. Primeira coisa que ele quer é justamente saber a função, né? Uma das coisas que ele quer é saber como podemos montar isso em forma de expressão, tá certo? E a partir dessa expressão saber quanto ele vai pagar por 30 quilômetros. Algum aluno, alguém que está assistindo a live agora, está pensando justamente assim: ora, se ele vai pagar R$30 e é R$1,40 por quilômetro, então será 30 vezes R$1,40.
E como a bandeirada é 4,50, que é o fixo, basta somar justamente este 4,50. É justamente isso. Olha como é que fica, ó. Primeiro, eu tenho a montagem aí da minha função, digamos assim, certo? A montagem da minha função. 4,50, não multiplico o x porque é fixo, tá certo? Somado a 1,40 vezes x, porque 1,40 é variável. 1,40 está ligado justamente aos quilômetros que serão rodados. Perfeito? Aos quilômetros serão rodados. Ó, importante, pessoal. Esse 1,40 é o nosso coeficiente angular. Então, o coeficiente angular que é a inclinação. Nós vamos perceber justamente essa diferença. Quanto cada, digamos assim, quanto vai aumentar, né, na minha imagem para cada passo que eu dou no meu domínio. Ó, 1,40 vezes x. Então, se eu dou um passo no x, eu aumento 1,40 no y. Se eu dou 2 passos no x, eu vou dar 2 passos de 1,40 no y. Então, ó, há a relação que tem entre o x e o y, né? O x e o f de x. Perfeito? Bom, então, mas como é que ficaria justamente isso? Ó. Então, eu vou calcular agora justamente quanto é que seria o valor para 30. Então, no lugar do x, eu vou justamente substituir por 30. Então, fica 4,50 mais 1,40 vezes 30. Então, fica 4,50 mais 42, porque primeiro eu tenho que multiplicar, depois é que eu posso justamente somar, certo? Então, eu vou pagar justamente 46,50. Então, primeiro, ó, nós descobrimos qual era a função, que é 4,50 mais 1,40x. Eu também poderia colocar 1,40x mais 4,50. Não tem nenhum problema, tá certo? Não tem nenhum problema a respeito disso, ok? Esse é o primeiro exemplo. Olha Tudo bom, meu amigo? Prazer em tê-lo aqui na live. Tamo junto. Ó, então, pessoal, quanto ao sinal, nós podemos justamente diferenciar uma função do primeiro grau, né? Ao saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Uma coisa que você tem que ter na cabeça é que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, não é uma curva, não é parábola, não é zigue-zague, não é nada. É uma reta. Perfeito? E essa reta, né, essa função, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. A diferença vai estar no sinal do A. Olha aí, não é no valor do A em si, valor numérico, e sim no sinal. Se o sinal é positivo ou se o sinal ele é negativo. Se for positivo é crescente e se for negativo ele é decrescente. Aí eu coloquei aqui justamente, ó, os gráficos, como ficam os gráficos, tá certo? Bom, mas para falar do gráfico é bom também falar da divisão que eu posso ter dentro da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é aquela da forma x mais b, o x tem grau 1, ponto, certo? Mas nós podemos ter variação, ó. Eu posso ter o a e o b. Então, quando tem o a e o b, eu digo que essa função do primeiro grau ela é afim. Então, quando tem o a e o b, eu digo que essa função do primeiro grau é afim. E se ela for crescente, ela é como no primeiro caso, ó. Ela toca o eixo y, ou toca o eixo x, toca o eixo y e cresce, certo? Sempre terá esse sentido, ó. Sempre terá esse sentido. E sempre que a função for afim, obrigatoriamente tem que tocar no x e no y. E aí, pessoal, vem a diferença, ó. No y toca sempre no b. Opa, professor. Isso é uma dica grande, ó, para você, ó. Você quer fazer o vestibular, isso é importante, ó. Dica grande. Todo gráfico, a função do primeiro grau, ela toca o eixo y no b, no tempo independente. Tem que tocar no b. E no x, professor, é no a? Não, não é no a. No x é na raiz. Professor, o que é raiz? Raiz
é aquele valor que nós encontramos quando pegamos a equação, que é o ax mais b, e igualamos a zero. Nós pegamos a equação e igualamos a zero. Esse valor do x que nós vamos encontrar é justamente a raiz, que é o ponto onde ele toca o eixo x. Então, qualquer função toca o eixo x justamente na raiz, que é quando a função é igual a zero. F de x igual a zero, a equação é igual a zero. E no y, sempre toca no b, ok? Perfeito? Bom, e aí nós vimos aí, ó, crescente, perfeito, ó, crescente, e aí nós temos também a decrescente, que é justamente quando A é menor do que zero. Aí nós temos aí, ó, Janaína foi minha aluna, Valquíria foi minha aluna do ensino médio há muito tempo, né, Valquíria? 2008. Areta, maravilhosa Areta. Obrigado, Valquíria, muito obrigado. Valquíria foi meu aluno do segundo ano em 2008 na escola José de Alencar. Prazer, Valquíria, muito prazer mesmo. Ó, olha o outro gráfico aqui, ó. Outro gráfico, pessoal, que nós chamamos de função linear. Então, a primeira função era chamada afim, certo? Ela tem o A e o B. Obrigatoriamente, o gráfico tem que tocar o eixo X e o eixo Y. Eu tenho memória, não esqueço, viu? Não esqueço. Eu tenho memória de muitos alunos que passaram na minha vida, e isso é importante, né? Essa memória, esse resgate dessa memória é muito importante. Gabriel Martins, tudo bom, Gabriel? Seja um prazer. Professor, quero divulgar essas lives. Perfeito, perfeito, Areta. Vamos divulgar à vontade. Clica na setinha. Ó, você pode, agora mesmo, você pode clicar na setinha e divulgar agora, né? E depois essas lives ficarão gravadas aqui no meu IG. Então a gente também pode transmitir depois, né? Podemos justamente replicar isso, tá certo? Podemos replicar isso. Pode ser divulgado agora ou pode justamente ser replicado depois, tranquilamente, né? Porque vai ficar gravado aqui no IG, tá bom? No IGTV. Ó, função linear é um outro tipo de função do primeiro grau. Opa, um minutinho. Pronto. A função linear é uma função do primeiro grau, não é? A qual nós conseguimos perceber que está faltando B. Ela também é crescente, né? Se for nesse sentido, crescente. Nesse sentido, decrescente, tá certo? Agora tem uma característica muito importante que nós podemos justamente perceber. É que obrigatoriamente, se está faltando B, o gráfico tem que tocar o zero, certo? Se estiver faltando o B, obrigatoriamente o gráfico tem que tocar o zero, tem que passar no zero, como vocês estão percebendo aí estão percebendo justamente no gráfico que nós temos aí, tá certo? Bom, outra função que é importante, né? Essa aqui não é uma função do primeiro grau, porque não tem um x, mas é o que nós chamamos de função constante. O que seria a função constante? É aquela função cujo A é igual a zero, tá certo? O A aqui é igual a zero, eu não tenho o A, então no caso eu só tenho o B. Então obrigatoriamente o gráfico ele tem que ser paralelo ao eixo X, certo? Ó, paralelo ao eixo X e toca justamente no B. Aí o B ele pode ser positivo, vai estar acima do zero. Se o B também for zero, ele vai ser justamente coincidente com a reta do X. E se for negativo, ele vai passar abaixo da reta do X, uma reta paralela justamente ao eixo X. Nós dizemos que essa função constante é da forma f de x igual a k, certo? Onde esse k pode ser um número, 1, o 2, o 3, o menos 1, menos 2, menos 3, pode ser menos 3 quartos, pode ser uma raiz, não importa. Qualquer número, se não está acompanhado do x, é uma função constante, e só tendo apenas esse número, é uma função que nós chamamos de constante, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, um exemplo do SPAES. O que é o SPAES? O SPAES é o Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará.
esse SPAES ele avalia tanto alunos do segundo ano, né, na parte da leitura, vai ter também matemática, no quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio. Aí está aqui uma questão né, que justamente envolve um desses descritores que são justamente solicitados no SPAES, certo? Aí diz assim, ó, dada a função polinomial do primeiro grau, então tem que ser uma reta, né? E aí eu consigo observar nas 4 opções que tudo são retas, certo? Grau f de x igual a x menos 3. Então, pessoal, só em ter x menos 3, ó, x então significa que o a vale 1, certo? E o menos 3 é o b, então tem o a e o b. Essa função é afim. Então ela não pode ser o item A, porque o item A, se é paralelo ao eixo x, então seria constante. E essa função é afim. Olha, só como saber a classificação já resolve a questão. No item B, ela é perpendicular ao eixo y, também não pode, porque justamente ela é afim. No item C, ela passa no zero. Para passar no zero, não teria que ter o B, teria que ser uma função linear. Então, logicamente, a opção correta é o item D. Olha aí, como você saber justamente as diferenças entre cada tipo de função faz com que você resolva a questão sem precisar fazer nenhum cálculo. Olha aí como é interessante. De forma didática, obrigatoriamente, como é x menos 3, no y teria que passar no menos 3, certo? E no x passaria aonde? Pegaríamos x menos 3 igual a 0, passando o menos 3 para o outro lado, fica x igual a 3, por isso que o gráfico do item D está passando no x igual a 3, porque x igual a 3 é a raiz da função, certo? Algo importante, né? Outro detalhe importante sobre a função do primeiro grau é justamente o cálculo do coeficiente linear. Pessoal, 90% das questões do Enem que envolve função do primeiro grau você resolve utilizando o coeficiente angular, porque tem muito gráfico, exige você encontrar muitas vezes valores proporcionais, exige você encontrar muitas vezes a própria função e esse cálculo aqui você usa pelo menos 90% das provas do Enem que utilizam função do primeiro grau. E como é que calcula o A, que é o coeficiente angular ou inclinação? Ó, coeficiente angular vem de ângulo. Então, o A é justamente, ó, vocês estão observando o desenho, o A é justamente esse ângulo desse triângulozinho amarelo que foi construído a partir da reta, certo? Esse triângulo retângulo. Então, o A é a variação do Y dividido pela variação do X, certo? Então, o que seria variação? É o maior menos o menor, ou o final menos o inicial. Não é nem maior menos o menor. O final menos o inicial é melhor de definir assim. Então, a variação do Y dividido pela variação do X. Então, para calculá-lo, eu tenho que ter 2 pontos. Um final e um inicial do Y dividido pelo final e inicial do X. Aí vamos aqui um exemplo. Ó. Qual o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos menos 2, 2 e 3 e menos 1? Olha aí, certo? Bom, o primeiro ponto eu vou chamar de x1, y1. O segundo ponto, x2, y2. Ponto 1, ponto 2. Simples assim, tá certo? Então, para calcular, ó, eu vou ter que primeiro fazer o quê? A subtração do y dividido pela subtração do x. Então, tá aqui, ó. y2, que é o menos 1, menos y1, que é o 2. Dividido por x2, que é o 3, menos, esse menos já é da forma, pessoal, menos 2. Como x1 é negativo, ficou menos 2, certo? Então, menos 1, menos 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal, certo? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aí, na parte de baixo, ó, menos com menos dá mais. Então, eu vou ficar com 3 mais 2,
resultado menos 3/5. Então, menos 3/5 é o meu valor do meu coeficiente angular. Só esse A ser negativo, eu já sei que a função que poderia ser formada por ele é uma função decrescente, né? Porque o A é negativo, certo? Bom, equação da reta. Bom, então agora nós vamos trabalhar como encontrar a equação da reta através do ponto e do seu coeficiente angular. Eu só preciso de um ponto e o coeficiente angular. Claro, para o coeficiente angular eu preciso de quê? De 2 pontos, certo? Então no exemplo diz o seguinte, obtém a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 4 e que tem o coeficiente angular igual a 3. Primeiro, que vocês não podem ir para a prova do Enem sem saber justamente essa equação, y igual a x mais b. Toda função do primeiro grau, ela é da forma ax mais b. Você tem que ter na cabeça. Se for do primeiro grau, ax mais b. Ora, o a eu tenho, que é quanto? 3. O a vale 3. Eu não tenho b, mas eu tenho o x e o y. Por que eu tenho o x e o y? Porque eu tenho um ponto da reta, que é o 2 e o 4. Então eu vou substituir, no lugar do y eu coloco 4, o a que vale 3 e o x que vale 2. 3 vezes 2 dá 6, passando para o outro lado fica menos 6. Então eu encontro que o b vale menos 2, então a função é y igual a 3x menos 2. Pronto, está encontrado. Ok? Perfeito aí? Outro exemplo, olha como exemplo. Pessoal, essa maneira que eu vou ensinar vocês agora é aquela dica grande de como resolver uma questão dessa de forma bem mais fácil. O custo C de produção X, de X litros de certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico. Então está aí o gráfico. O gráfico parte do 800. Quando chega no 16, diz que o 16 o custo é 1040. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Vindo de você é uma honra. Um professor excepcional que ajuda muitas pessoas, principalmente a digamos assim, um detalhe importante no final de uma graduação, que é o TCC. E você faz um trabalho importantíssimo e fenomenal. Só tenho a agradecer o seu elogio. Muito obrigado, viu? Vídeo de você, realmente eu fico muito lisonjeado. Então ele quer saber qual o custo produzido por 30 litros, certo? Qual o custo produzido por 30 litros. Então é o seguinte, o que é que nós temos que pensar? Vamos calcular o nosso coeficiente angular primeiro. Já falei, 90% das questões do Enem da função primeiro grau se resolve justamente utilizando o coeficiente angular. Então vamos lá, y2, aí você vai pensar, eu tenho que ter 2 pontos. Qual o primeiro ponto que eu tenho? É o 0 e o 800. Por que o 0 e o 800? Porque o 800 como está passando no y, então o x é 0. Um ponto é o 0,800. O outro ponto é o 16.040, certo? É o outro ponto. Então, vou fazer a subtração do y. Aí é só pegar o 1040 menos 800. Eu estou pegando de onde saiu até a subtração de onde ele chegou. 1040 menos 800. E aqui no x, 16 menos 0. E aí eu encontro que o coeficiente angular é igual a 15, certo? Enquanto que o coeficiente angular é igual a 15. Então, qual é a minha função? Eu vou fazer de duas maneiras. A primeira maneira é montando a função. Por que eu consigo montar a função nesse caso aqui fácil? Porque eu já sei que o A vale 15, que é o coeficiente angular que acabamos de encontrar, certo? Mas o B é o 800. Por que é o 800? Lembra quando eu falei do gráfico? O gráfico toca o eixo Y no B. Aí o gráfico está tocando o 800, então o B é 800. Então no lugar do X coloco o 30, nós encontramos justamente 1250, certo? Uma outra forma de fazer seria o seguinte, eu estou no 16, eu quero chegar no 30, faltam mais 14 passos.
para cada passo que eu dou no X, aumenta 15 passos no Y, tá entendendo? Olha aí, isso é a função do coeficiente angular. Para cada passo que eu dou no X, eu vou formar 15 passos no Y. Então eu vou dar 14 passos no X. Então vai ser 14 vezes 15 no Y, que dá 210. E aí somando 1040 com 210, dá 1250. Professor JJ, professor de Física, aí do José de Alencar e de outras escolas particulares, um prazer aí na live. Prazer, JJ, grande professor de Física. Pessoal, questãozinha do Enem, né? Nosso objetivo aqui é justamente auxiliar alunos, né, que estão tentando fazer o Enem e por conta da pandemia, né, ficou assim, digamos, aquele vácuo, né, muito na nossa aprendizagem. E nós estamos aqui justamente para tentar melhorar justamente isso. Então a questão de 2016 é o seguinte, ó, o percentual da população, vou ler aqui no computador que fica melhor. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Então ele está dizendo que a conexão dos alunos, né, entre 2007 e 2011, ela aumentou. Conforme dados do grupo IPSOS, essa tendência de crescimento é montada no gráfico. Então tá aí o gráfico, tá certo? E aí ele diz o seguinte: suponham que for mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento. Então o que ele está dizendo? Que o coeficiente angular ele é constante, certo? Que o coeficiente angular ele é constante. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Então, o que é que nós temos? Ó, colocar aqui o gráfico isolado que fica melhor de compreender. Em 2007, nós tínhamos 27% da população. Já em 2011, 48% da população. Aí ele quer saber justamente... quanto será em 2013, certo? 2 anos depois, né? Ora, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a variação do Y e dividir pela variação do X, para saber cada ano que vai se passando, quanto é que eu aumento de variação percentual no Y, já que essa variação é constante, como ele falou. Olha aí, ó. Então, peguei a variação no Y, ó, 21. Qual a variação no X? 4. O que é que eu vou fazer agora? Dividir os dois. Olha aí como fica fácil, pessoal. Resolva se você ganhar tempo no Enem. Ó. 48 menos 27, 21. 2011 menos 2007, 4. Soma nos dois, 5,25. O que é que significa isso, pessoal? Que para cada ano que eu ando para frente no X, eu vou subir 5,25% no Y. É isso que quer dizer. Olha como fica fácil agora. Para 2013 são mais 2 anos. Então vai crescer mais 10,5%. Somando, então em 2013 dará 58,5%. Olha aí como é fácil. Caiu no Enem, pessoal. Caiu no Enem. Perfeito? Vamos para frente. Outro exemplozinho. Esse exemplo também é um exemplo que é cara do Enem, pessoal. Cara do Enem esse outro exemplo. Vamos lá. Ó, o gráfico abaixo representa o consumo de bateria de um celular entre 10 e 16 horas. Então, ó, naquele primeiro exemplo, nós tínhamos o X e queríamos saber o Y. Aqui no outro exemplo é o contrário. Ele vai dar justamente, ele vai fornecer o Y e quer o X, certo? Aí nós vamos ver justamente a diferença. No outro, o que a gente faz? Nós somamos, multiplicamos e depois somamos, né? Ó, nós dividimos, aí multiplicamos pelo que vai justamente aumentar, né? Do que vai aumentar, e depois nós somamos os resultados. Somamos quando for crescente, subtraímos quando for decrescente. Perfeito? Bosco, tudo bom? Meu primo aí, tudo bom? Excelente, meu filho. Tamo junto. Então, ó, vamos lá. Vou pegar aqui o gráfico. Colocar aqui o gráfico isolado, ó. Então ele quer saber quando a bateria ela vai chegar justamente a 10%. Ele não chega nem a zerar. Ele só chega a 10%. Então vamos pegar, pessoal,
Abraço, Bosco, abraço grande. Ó, então vamos pegar justamente, pessoal, a variação do y e a variação do x. Ó, sempre é o mesmo roteiro, variação do y e variação do x. Ó, variação do y, nós temos aí 60, certo? Variação do x, 6. Então o que é que eu vou ter aí? Ó, 60 dividido por 6 menos 10. O que é que acontece? Né? Ele é decrescente. Olha como é que está o gráfico. Ó. Tá assim, ó, tá diminuindo. Então, ó, o que é que acontece? Que para cada passo que eu dou no x, subtrai 10 do y. Só que notar que hoje a bateria tem 40%. Ele quer chegar no 10. Ele vai diminuir mais. Então, só que percebam, cada 10 em 10. Então, eu vou ter que andar mais 3 unidades. Eu vou ter que andar mais 3 horas. Repetindo, ó. Repetindo. Olha aqui. Repetindo. Ó, ele passou do 100 ao 40. Do 100 ao 40. Então, diminuiu 60. Em que intervalo de tempo? 6 horas. Então, está diminuindo 10% a cada hora. Só que ele tem que diminuir mais 30%, porque ele quer chegar a 10%. Então, 30 por 10, porque é de 10 em 10, mais 3 horas. Então, a resposta final será justamente 19 horas. Então, às 19 horas, ele vai justamente chegar nos 10%. Perfeito? Pessoal, essa é a nossa, digamos, revisão, tá certo? Envolvendo justamente a função do primeiro grau. Notem que vocês não podem esquecer diante dessa nossa revisão, que a função do primeiro grau é sempre da forma y igual a x mais b, que ela é crescente quando o a é positivo e é decrescente quando o a é negativo. Se a função ela tem o a e o b, ou seja, ax mais b, ela obrigatoriamente ela tem que tocar no gráfico em 2 pontos. Um no x, que é na raiz, que é quando eu pego justamente esse ax mais b igual a 0, e no y, que é justamente no ponto b, exatamente no ponto b, certo? Se a função ela não tem o b, ela é só da forma ax, obrigatoriamente ela tem que passar no 0, perfeito? Que é o que nós chamamos de função linear. E se a função não tem o a, que o a vale 0, tem só o b, então nós chamamos de função constante. E o gráfico será uma reta paralela ao eixo x, certo? 90% das questões do Enem se resolve utilizando o coeficiente angular, que é justamente a divisão entre a variação do y pela variação do x. O que seria a variação? Final menos o inicial. Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, aquele abraço do professor Gandhi. Nós teremos outras lives. A próxima live, com certeza, sobre função do segundo grau, certo? Nossa próxima live é função do segundo grau. Pessoal, não pode perder. Não pode perder. Um abraço do professor Gandhi, certo? Fique com Deus. Você que é vestibulando, Beth, tudo bom, Beth? Prazer tê-la aqui. Henrique, grande Henrique, professor de História. Muito obrigado, Henrique. Pessoal, qualquer dúvida, manda aí perguntas manda perguntas aí pelo direct, tá certo? Que eu respondo com certeza e ajudo, não tem problema. Manhã, tarde, noite, final de semana, estamos aqui justamente para ajudar e tentar melhorar, justamente tentar dar a nossa contribuição para a educação, não apenas aqui em Fortaleza, como no Ceará, como no Brasil, e que a gente realmente cresça muito em matemática principalmente, mas em qualquer área do conhecimento. Pessoal, é um prazer, foi um prazer realmente. Beth, saudades também. Tchau, pessoal, abraço do professor Gandhi.